dizer da nossa alegria, da nossa satisfação, da nossa honra em receber a doutora Luísa Cristina Fonseca Franchising, que diz que não errei na pronúncia. Gostaria brevemente de fazer a leitura do seu histórico, que, aliás, é muito rico. A doutora Luísa é subprocuradora-geral da República desde 6 de outubro de 2015, lotada na Procuradoria-Geral da República, no exercício de ofício criminal junto ao Superior Tribunal de Justiça. É componente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com mandato de agosto de 2017 a agosto de 2019, agosto de 2019 a agosto de 2021 e agosto de 2022 a agosto de 2024, eleita pelo Colégio Geral dos Procuradores da República. É coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com mandato de junho de 2016 a junho de 2018. Foi. Você é membro. E de junho de 2018 a junho de 2020. É membro titular da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, com mandato de junho de 2020 a junho de 2022 e junho de 2022 a junho de 2024, eleita pelo Conselho Superior. Representante do Ministério Público da União no Conselho Nacional de Justiça, isso ocorrido do mandato de 3 de 11 de 2013 a 2 de 11 de 2015. Professora no Instituto de Direito Público, IDP, de Brasília. A sua formação acadêmica é doutora em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP, com a defesa da tese Construção da Igualdade e o Sistema de Justiça no Brasil, alguns aspectos e possibilidades, em novembro de 2004. Mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com a defesa da dissertação Ministério Público e Políticas Públicas para a Concretização da Ordem Social Constitucional, novembro de 99. É bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, turma de 88. Agradecendo, exprimindo o sentimento de todos pela sua presença, doutora Luísa, já te concedo de imediato a palavra. Bom, obrigado, boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer aqui o convite que me foi feito pela Escola do Ministério Público de Minas Gerais para estar aqui, pela Associação de Minas, pela Procuradoria-Geral de Justiça. E realmente é um prazer estar aqui em Minas Gerais, porque tenho um contato constante com colegas aqui de Minas, o Leonardo, a Flávia, que são do Núcleo de Recursos, e foi muito bom estar aqui e assistir essa apresentação da desembargadora, porque eu talvez vá falar agora de como tudo isso se reflete no Superior Tribunal de Justiça e, especialmente, no Ministério Público Federal, na Procuradoria-Geral da República. Eu preparei aqui uma apresentação. Essa apresentação ela é bem prática, né? E eu vou começar com os números do Superior Tribunal de Justiça, e todos os processos criminais do Superior Tribunal de Justiça, eles entram no Ministério Público Federal, no que a gente chama PGR-STJ, nos ofícios criminais. Os números são enormes. Esses dados eles são os processos que estão em trâmite hoje, na 5ª, na 6ª e na 3ª turma. Esses números, de cara, eles vão nos colocar aquilo que a gente já sabe, que o assunto principal dos processos criminais é a lei de entorpecentes, é tráfico de drogas, diante das suas múltiplas possibilidades. Quando a gente está falando aí de tráfico de drogas, a gente está falando desde a associação para o tráfico até aquela pequena quantidade que passou ali e não ficou pelo 28 na primeira instância, acabou indo como se fosse um tráfico e pode ter uma desclassificação no Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus. Então, esse é o primeiro número. O segundo número, vocês estão vendo aí, que são homicídios. Depois, a gente vai ter roubo majorado e a gente vai começar... Tem ali umas matérias que não são do crime, é porque é uma coisa meio remanescente que ficou do tempo que as turmas faziam também previdenciário. Então, esses são os processos. Vocês podem ver que os números eles não se alteram, né, nos anos,
e, na verdade, eles até aumentam. A maior parte desses processos são habeas corpus. Né? Então, eu levantei esses números, pessoal, pelas classes, e eu levantei os números pelas 10 maiores entradas, e preparei números só de Minas Gerais. Então, vocês vão ver que a primeira classe é o habeas corpus. Isso quer dizer o quê? A segunda é o Aresp, que a maior parte desses Aresps não vão ser conhecidos, ou, se conhecidos, não serão julgados procedentes, e a segunda classe é o RHC. Isso quer dizer que a jurisprudência em matéria criminal, majoritariamente, vai se formar em habeas corpus. Né? E é por isso que grande parte dos precedentes são feitos em habeas corpus, que são afetados da 5ª e da 6ª turma para a 3ª sessão. Existe um esforço hoje muito grande, até alguns exemplos foram citados aqui, dos recursos especiais de Minas Gerais, mas existem outros, da sessão da sessão do STJ, que busca, com a inteligência artificial, processos semelhantes para que sejam julgados em recursos especiais na 3ª sessão. E até se citou aqui da questão do laudo toxicológico, que é um precedente importante que aconteceu há 2 semanas atrás, na última sessão da 3ª sessão. Até um dos exemplos que eu trago. Mas vocês vão ver que os RESPs eles vêm ali na 4ª posição. Né? Então, nos anos, os HCs continuam, os RESPs nem tanto, e alguns anos, a gente tem ali, por exemplo, 20 e 21. A gente tem um número muito grande de HCs, porque em 20, vocês vejam que foi mais do que em 21 e 22, que são os HCs da Covid. Né? Então, esses HCs ali de 20, eles estão relacionados à soltura ou não, e de como que se aplicaria determinadas normas e uma resolução do CNJ também, relacionados aos presídios e à Covid. Quem são os maiores demandantes no STJ? Se vocês entrarem no STJ, vocês vão ver que consta assim: o maior demandante nos últimos 5 anos é o INSS. É demandante demandado, né? Quer dizer, por quê? Por conta dos processos de benefício, assistência social, que é lá, processos previdenciários. Então, o segundo vai aparecer o MP de São Paulo. Mas quando diz assim, é o MP de São Paulo que faz todos aqueles recursos? Não. É que o MP de São Paulo também vai estar no polo interessado nos habeas corpus. E os habeas corpus são o maior número. E o maior número vem de São Paulo. Por que vem de São Paulo? Porque é o maior TJ e, especialmente, porque metade da população carcerária brasileira está em São Paulo. Não importa qual o número que seja. Se o número for 700, vai ser 350 em São Paulo. Se for 800, vai ser 400. Por conta, a população carcerária em São Paulo é muito grande. Lembrando também que aí também entram na matéria criminal socioeducativa. Então, as medidas socioeducativas também são uma parte da atribuição da matéria, entra como matéria criminal. Então, hoje em dia, a gente tem a origem, Superior Tribunal de Justiça, que são o quê? Os HCs originários diretamente no próprio Superior Tribunal de Justiça. Depois, São Paulo, aí Fórum João Mendes. Esses números foram tirados do próprio... que eu pedi para o STJ, tá? Então, são números do STJ. Fórum João Mendes, não sei por que Fórum João Mendes, porque o Fórum Criminal lá é da onde estão as turmas criminais, eles colocam. Depois, Minas, depois é Rio Grande do Sul, e aí vai alternar ali, porque o Paraná, por exemplo, dependendo do ano, o Paraná pode entrar entre ser o 4º ou o 3º. Por quê? Porque o Paraná já é influenciado também pela parte federal. Por quê? Porque é um estado de fronteira, com uma fronteira com o Paraguai, então vai ter muito processo de tráfico de drogas da área federal e também a questão do contrabando, do grande contrabando e do grande descaminho que originam processos. Então, vai ter também o quê? Muito flagrante. Né? Então, o Paraná é um estado, assim, para a gente da área federal, ele é um estado com muito flagrante, talvez o estado com o maior número de flagrantes por conta da fronteira, Foz do Iguaçu, Guaíra, cidades próximas à fronteira. Então, e aí, quando a gente abre esses números do Paraná, eles não vão ter só processos estaduais, eles vão ter processos federais também. E todos esses números aí têm processos federais, mas não faz muita distinção, porque mesmo um estado como São Paulo, que tem um tribunal para São Paulo e Mato Grosso do Sul, TRF,
TRF3, a maior parte dos processos no MPF, na PGR, STJ e no STJ são oriundos mesmo da área estadual. Então, vocês vejam aí quais são os tribunais. E aí é interessante que tem tribunais, por exemplo, Distrito Federal. Por exemplo, por que o Distrito Federal, que é uma unidade da federação com 3 milhões de habitantes, aparece logo aí? Porque ele é um tribunal muito rápido. Então, o que acontece? A Justiça Federal, a Justiça Comum, aliás, do Distrito Federal, ele é muito rápido. Então, os processos deles vão entrar muito mais rápido do que um estado que é muito maior, como o estado da Bahia. Né? Então, o estado da Bahia, por exemplo, tem alguns... é um tribunal mais lento. Né? Goiás, por exemplo, é um estado pequeno, com uma população... Quer dizer, é um estado muito grande, mas com uma população pequena, porque grande ele é enorme, mas ele é um tribunal rápido também. Então, ali, quando você sai do volume, né, você também tem características de rapidez do tribunal e de como as coisas vão chegar no STJ. Bem, aqui eu fiz uma tabela de assuntos, que é exatamente aquilo que a gente já intui, que a gente tem nos assuntos em geral. A gente vai ter os crimes contra o tráfico, crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, prisão preventiva, execução de medidas alternativas e prisão preventiva, em regra, vai estar ligada àquelas outras coisas. Por que os assuntos aparecem assim? Porque eles saem errado do TJ. Né? Como é que se faz a classificação no Superior Tribunal de Justiça? Copiando aquilo que veio do TJ. Então, são metadados, né? Os dados são enviados pelos tribunais. Nós sabemos que foi o STJ que induziu o processo eletrônico em todos os TJs, porque já em 2014, 2015, quando eu cheguei para ser subprocuradora, por exemplo, em 2015, já não existiam no STJ, na matéria recursal, processos físicos. Só existiam processos físicos naquela época, processos originários. Então, o STJ, já em 2015, ele diz, aqui só tem processo eletrônico e você faz o processo eletrônico para os TJs e TRFs, ou você cria aí uma central de digitalização quando for para me mandar. Isso induziu os tribunais a adotarem o PJE, o EPROC, outra forma, e depois, com a pandemia, então, aí pronto, que ficou tudo eletrônico mesmo. Então, essa classificação, quando ela não é feita de forma adequada na primeira instância, vai entrar, assim, no STJ. Por que é ruim? Porque isso vai dificultar a gente localizar, por exemplo, o STJ, e nós localizarmos a questão das estatísticas. E nós queremos hoje varrer os dados do STJ, eles têm um instrumento de inteligência artificial, que chama-se Atos, e que nós estamos também tentando usar esse instrumento na PGR-STJ para identificar padrões que pudessem levar, por exemplo, ao indeferimento inicial de H6 dentro das próprias teses lá do STJ. Mas se nós não temos boas informações nessa parte de assuntos, fica difícil. Então, essa classificação ela é muito importante para a gente conseguir encontrar os assuntos. Mas aqui a gente vai reproduzir, então, uma grande parte daquilo que quem trabalha com esses processos já sabe que é assim mesmo. O que chama a atenção? Bom, metade dos processos são de tráfico, de homicídio, de crime contra a vida, contra o patrimônio. A outra parte é execução penal, e aí a execução penal vai ser, normalmente, de réu preso desses crimes, ou prisão preventiva desses crimes, e um crime, medidas alternativas, né, e um crime que já chama muita atenção, é o crime contra a dignidade sexual e estupro de vulnerável. Esse é um crime que cada vez mais nós temos processos. E aí vai de tudo, de pornografia infantil, cibernéticos, a todos os tipos de violência sexual. Né, todos os tipos. Então, a gente realmente... Porque esse é um crime que, quando ele é identificado, ele realmente gera processo e ele vai, muitas vezes, com réu preso. Então, ele já vai aparecer nas estatísticas dos maiores temas. E a execução penal também, ela vai estar misturada aí. Mas se você abrir a execução penal, você vai ver que essa execução penal é daqueles crimes, porque são aqueles crimes que têm réu preso. Né? Medidas, é muito difícil você ter algum HC de medida alternativa, salvo quando você está discutindo, por exemplo, a questão da multa, né, que remanesceu, a pena foi cumprida e a multa remanesceu, está discutindo ali uma substituição de regime. Agora ficou mais fácil, porque com a súmula do Supremo tem que ser regime
aberto com substituição, tráfico até 4 anos. Então, você vai ter, e progressão de regime, vai ter muita coisa que você vai discutir também, dos procedimentos disciplinares dentro dos estabelecimentos carcerários. Vai ter muita coisa que a desembargadora falou, de enseja. Todos esses temas que foram colocados, a desembargadora colocou aqui, são temas muito importantes, porque são temas com muitos processos. Achei, assim, fiquei bem contente, porque já do engajamento do Ministério Público eu já sabia, né? Mas gostei do engajamento do TJ, porque esse engajamento do TJ é essencial para o cumprimento dos precedentes, ou então para o questionamento dos precedentes através de uma distinção. Né? E se você não tem o engajamento dos grandes tribunais, fica muito difícil. Então, é por isso que, de vez em quando, nós já acompanhamos aí, né, as reclamações dos ministros e das ministras quanto a isso. Bom, esses processos, então, né, são recebidos oriundos de Minas Gerais. Aqui são processos oriundos de Minas Gerais durante os anos. Não tem lá muita diferença em relação ao panorama nacional. Né? Então, os primeiros são de tráfico, os segundos é prisão preventiva, homicídio, roubo, estupro, aí execução penal, patrimônio, que é furto qualificado, crime contra o patrimônio, temos armas também, e aí tem... Agora, vocês podem ver que tem crimes que se repetem com classificações diferentes. Isso aqui tem a ver com a tabela unificada do Judiciário, e é como quem está fazendo aquela primeira entrada no processo, no Judiciário, acaba usando a tabela. A tabela, às vezes, tem coisas parecidas, e aí isso é um trabalho que tem que ser feito pelo Judiciário, junto à primeira instância, da classificação adequada. Bom, vocês vão ver ali que o tipo de processo, majoritariamente, também, a gente vai ter muitos habeas corpus. Né? Pessoal, por que... Ih, meu Deus, o negócio aqui danou-se. Como é que fez aqui? Por que a gente viu, então, que são muitos habeas corpus, e esse é o fluxo do RESP e do ARESP no Superior Tribunal de Justiça. Isso aí é tirado de uma telinha do próprio STJ. Quando a gente olha aqui, a gente vê que é muito difícil subir com recurso especial. Os requisitos de admissibilidade do recurso especial são muito difíceis. Né? Não pode rediscutir matéria de fato, embora exista a questão da revaloração da prova, não pode... e isso em crime contra a liberdade sexual é bem interessante, a gente consegue algumas vitórias bem importantes por conta, e aí, de como se interpretam determinadas questões legais. E há muito preconceito mesmo, e eu poderia dizer, assim, prefiro me abster, mas eu sei exatamente da onde vêm essas absolvições em segundo grau, condenações em primeiro e absolvições em segundo grau, e que a gente consegue reverter no Superior Tribunal de Justiça. Então, o RESP ele é muito difícil, ele tem vários filtros. Para além dos filtros que ele tem no TJ e no TRF, ele vai ter outros filtros no Superior Tribunal de Justiça, na presidência, porque a presidência ela vai filtrar também. Com o regimento interno do STJ, a presidência vai dizer, não, isso aqui já julga improcedente porque está contra, mesmo que suba do TJ ou do TRF, a presidência pode dizer, isso aqui é contra a jurisprudência do STJ. Faz mais isso em ARESPs do que em RESP, mas também faz muito em RESP. Quando isso acontece no RESP, cabe agravo, mas dependendo da forma do fundamento, não vai caber agravo para a turma. E aí é mais difícil ainda. Então, é muito difícil. Bom, e aí o que faz a defesa, especialmente as defensorias públicas, que estão muito organizadas, né, são muito organizadas, a Defensoria Pública de Minas Gerais é muito organizada, a de São Paulo, a do Rio de Janeiro, são muito organizadas, atuam em grupo, eles têm um grupo de atuação estratégica, junto ao Superior Tribunal de Justiça, e eles, então, entram com o quê? Com habeas corpus. Né? Com habeas corpus. Eles vão entrar com habeas corpus, e esses habeas corpus, muitas vezes, eles vão deixar transitar em julgado o processo, e vão entrar com habeas corpus. E, nesse habeas corpus, eles, muitas vezes, vão discutir o quê? Vão discutir precedentes do STJ que o TJ não aplicou.
E aí é por isso que muitos vão ter pareceres favoráveis do Ministério Público ou vão ser concedidos de ofício. Que tipo? Dosimetria da pena, que não aplicou o 33, parágrafo 4º, regime, que não botou regime aberto, e outras matérias de execução penal que o juiz de primeiro grau aplicou o precedente, mas aí houve agravo do Ministério Público, o TJ deu. E aí vai ter o habeas corpus, eles vão entrar com habeas corpus. E nesse habeas corpus vão se formar as teses. É muito comum você verificar, por exemplo, quando o tema da 3964, que era o percentual, né, para a progressão de regime sem ser reincidente específico, quando aparece um tema, aparece habeas corpus de tudo quanto é lugar. E a Defensoria Pública do Distrito Federal está fazendo isso. E a Defensoria Pública de São Paulo, a de Minas, olha, essa é uma tese. Começa assim, por quê? Porque eles conversaram e disseram, vamos testar essa tese. E onde é bom de testar tese é em matéria de execução penal, porque matéria de execução penal é matéria de direito, né? Não é matéria de fato. Então, a HC de execução penal começa a surgir em todos os lados, e isso a gente fica bem, já isso aí, a gente tem uma relação, porque os defensores são os mesmos, fazem as sustentações orais, estão sempre lá, nas turmas, fazendo sustentações orais, e na terceira sessão. Para vocês terem ideia, na terceira sessão, né, quem atua aqui na terceira sessão sabe que na terceira sessão os recursos especiais comportam amicus curiae. Então, começa a entrar amicus curiae. Mas quem são amicus curiae? A Defensoria, a Associação Brasileira de Defesa Criminal, começam a entrar, e aí vai ter sustentação oral de todo mundo lá no dia da tese. Então, hoje a gente tem um trabalho bastante afinado com os MPs estaduais, no sentido de já ver qual é o recurso que foi afetado, já vem ali, ele vem também com um parecer do Ministério Público dizendo que aquele é um tema mesmo que merece ser afetado, e a gente procura logo dar o parecer de mérito. Nesse caso, por exemplo, que a gente falou aqui do laudo toxicológico, os pareceres eram meus, e a gente estava ali monitorando que dia que esse negócio ia entrar lá na sessão, conversando com o ministro nas sessões, né? Olha, às vezes a tese que vai ser construída na sessão vai ser um pouco até diferente. No dia que foi construída a tese, por exemplo, da multa, da questão se pode extinguir a pena de multa quando a pessoa não tem dinheiro para pagar, eles vinham com uma tese um pouco diferente. Eu estava na sessão, a tese ficou desde que comprove, não é automático, né? Pediu, levou, não. Mas você tem muita extinção mesmo, porque também isso virou um problema por conta da forma da execução da pena de multa, né? De você não mandar para a Fazenda e sermos nós mesmos, e a questão da legitimidade da pena de multa. Mas antes da gente falar um pouco sobre sobre os precedentes, isso aqui é para vocês verem que os REs, né, essa é uma tabela que existe, a gente vai conversar, que a gente organiza lá, e que tratam hoje de um grande precedente, de um grande tema, que é as nulidades da busca e apreensão sem mandado depois do flagrante. Pessoal, esse é um tema que comporta recurso extraordinário, que a gente ganha alguns recursos extraordinários, já ganhamos, mas que esses são julgados caso a caso. E podem ver que nenhum dos casos que foram admitidos como repercussão geral. Por quê? Porque eles são muito individualizados. Então, cada caso, inclusive a matéria fática, só que eles aceitam porque o Supremo aceita e o ministro Og, que é o vice-presidente, admite por conta do tema da repercussão geral que já foi julgado no Supremo. E aí, o que eles fazem? O STJ manda e o Supremo vai ficar lá vendo se aquilo está além do tema que ele julgou ou está de acordo. Mas ele faz uma análise fática, individualizada, né? Então, aqui é uma tabela que tem no meu gabinete, vocês podem ver que alguns são meus, mas alguns são do MP estadual de São Paulo. O MP de São Paulo tem muitos processos dessa questão, recursos dessa questão da busca. E eles têm um também que é importante, que a gente ainda não tem uma definição nova, que é da Guarda Municipal, né? Então, até onde e o que a Guarda Municipal pode fazer. Então, porque o STJ disse que não pode fazer nenhum tipo de investigação, mas o Supremo disse, na DPF 995, que a Guarda Civil faz parte da segurança pública, mas não disse o que isso significa. Então, os recursos extraordinários estão subindo, alguns estão sendo admitidos nessa linha, né, de desafio da DPF 995 e a posição do STJ. Bem, um dos temas, eu trouxe aqui alguns exemplos
né, do que nós estamos falando sobre os precedentes do STJ, que hoje nós temos. O STJ ele fez 2 grandes precedentes. Um foi do reconhecimento fotográfico, que só pode se dar na forma do Código de Processo Penal. Basicamente, o que acontecia, e aí, claro que quando esses precedentes são feitos, gente, naquele caso que a Defensoria Pública e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa também escolheu, e realmente um caso, esse do reconhecimento fotográfico, é um caso do Rio de Janeiro, em que a pessoa tinha sido reconhecida mais de 50 vezes como uma pessoa que tinha furtado e não era pessoa. Né? Porque aquele álbum que todo mundo é igual. Né? Então, a questão do perfilhamento racial. Então, é evidente que o precedente foi feito, ou se você olhar o precedente, todo mundo vai concordar com esse precedente aí, com o processo. Ninguém vai discordar. Parecer favorável do Ministério Público Federal. O problema é que aquilo começa a ser usado em todos os casos. E aí, o que é que nós temos que fazer? Distinção. Né? Distinção. Fazer a famosa distinguish, fazer a distinção. Mesma coisa com esse da busca sem mandado, autorização da avó, da mãe, da pessoa para cheiro de maconha, essas coisas aí. Pequeníssima quantidade de droga. Então, esses precedentes são feitos nesses casos. Só que aí, um caso que a gente tinha, por exemplo, aí o STJ não é culpado. Um caso em que a gente tinha ganho no STJ, caiu no Supremo, em sede de embargo de declaração, que era uma federal, num depósito de drogas no porto de Itaguaí. Então, aí, esse precedente que é feito para aquela pequena quantidade foi aplicada numa quantidade de droga imensa e foi bem ruim, porque o recurso extraordinário da defesa não tinha sido conhecido, aí no agravo também não, e aí não foi um habeas corpus. No habeas corpus, depois a gente conseguiu reverter e a gente perdeu o embargo de declaração com efeito infringente. Foi ruim. Mas esse precedente, então, esses precedentes são nesses pequenos casos. Então, ontem, por exemplo, um colega meu, nós estávamos conversando e um colega do MP estadual falou, colega, olha, aqui o ministro Reinaldo, no acórdão, disse que a denúncia anônima não serve para fazer a busca pessoal, porque a gente tem 3 buscas, né? São três blocos de tese. A busca na casa sem mandado. Aí, vamos ver se tem casa, vamos ver se é casa, se teve autorização, quantidade de droga. A busca pessoal, que aí é aquele HC do perfilhamento racial, e tem situações mesmo que a pessoa assim, está no clube, tem uma fila, vai em cima de uma. Nulo. Nulo. Isso vai ser nulo. Então, tem esse da busca, e tem a busca veicular. Né? Então, a busca veicular, temos 3 formas de busca, são 3 coisas, 3 blocos diferentes. Esses casos, então, voltando, aí o colega me falou assim, mas saiu um acórdão no HC, ministro Reinaldo, 5ª turma, e aí estava ligado à denúncia anônima, e está escrito, não basta a denúncia anônima para fazer a busca pessoal. A busca pessoal era no sujeito de população de rua, sujeito de situação de rua, que tinha 17 pedras de crack, que eram 15 gramas de crack, as pedrinhas e tal. Aí o colega do MPF não tinha recorrido. Eu falei, gente, não recorreu e nem Luísa ia recorrer, porque esse caso é péssimo. Entendeu? O cara é de população de rua com pouquíssima quantidade. E aí, foi em habeas corpus, aí é de São Paulo. Não é de São Paulo, é Mato Grosso do Sul. E aí esse caso é um caso ruim, porque é um caso que não vai... A gente corre o risco de levar isso até, talvez, se subir, a gente levar uma jurisprudência contrária no Supremo. Então, esse é um caso ruim. Então, a gente tem que também saber o que é que a gente está tentando levar, né? Porque já é difícil. Porque um dos recursos mais difíceis que a gente tem é o recurso extraordinário de matéria em habeas corpus no STJ. Por quê? Porque esse recurso ele vai ser num acórdão do HC, que, em tese, está discutindo o quê? Matéria fática ou então matéria de precedente, alguma coisa. Então, eu ter a matéria constitucional e não só aquela tentar discutir legalidade sobre o prisma do devido processo legal e tal, é muito difícil. Então, eu também tenho que escolher um bom recurso, um bom tema para um recurso extraordinário. Bom, nesse caso aí dos precedentes, a 6ª turma, então, fez o precedente e a 5ª turma depois copiou o precedente. Né?
e eles levam a questão do... Então, é aquele negócio, começa assim umas situações que o sujeito foi lá, correu e deixou o saco com a droga. Ah, esse tem justa causa. Não, só correu sem deixar, não deu não, porque as pessoas têm medo da polícia. Então, não tem justa causa, entendeu? Ah, olhou assim pelo jardim e viu uma plantação da maconha. Ah, tem justa causa. Viu só o cheiro não, porque pode ser só o uso. Então, realmente, a gente mais é aquele negócio. A gente, é verdade, gente, a gente tem que saber lidar com as coisas. A verdade verdadeira é essa. Estou falando aqui a verdade verdadeira. Então, a gente precisa, desde o início, e aí é claro que você está pegando o processo no fim, mas é importante que o processo esteja bem feito desde o início. Então, se o processo está bem feito desde o início, eu não vou ter problema depois. Então, se é uma situação em que houve uma denúncia anônima, e é realmente uma situação que tem tráfico mesmo, às vezes é tráfico de armas junto com tráfico de drogas, vamos fazer um processinho, né? A PM não pode ir lá e agora vou aprender tudo. Vamos fazer uma investigação, vamos fazer, né, um pique, um inquérito, né, pedir uns mandados, ajuda. Então, esse negócio essa questão da PM fazer investigação, exatamente, quase tudo isso aí, sempre é PM, gente. Sempre é PM, porque a PM é que está na rua. A PM vai ficar parada? Também não. Mas se é uma coisa mais sofisticada, vamos fazer aí um inquérito, né? Vamos fazer uns pedidos, porque aí a prova, porque senão a gente pode perder o caso mais sofisticado, porque foi lá e, baseado na acuidade da polícia, que não pode ser desprezado, tudo bem, é uma tese, mas essa tese, às vezes, não convence. Então, é importante, o precedente não é só... Quando a gente está falando do precedente, a gente tem várias fases da aplicação desse precedente. Melhorar a nossa qualidade de investigação na primeira instância, conversar com a PM, conversar com a Polícia Civil, porque aí a investigação da Polícia Civil já vai ter outras questões, mas... e a mesma coisa da Guarda Civil. Guarda Civil não é PM. Pode fazer um flagrante? Pode. Mas daí começa a fazer investigação, vamos fazer aqui investigação e buscar, prender a pessoa, ir na casa da pessoa para buscar droga, não vai dar certo. Não vai dar certo. Né? Porque nem com a decisão do Supremo, que é segurança pública, não vai dar certo. Então, a gente precisa melhorar a qualidade da investigação na primeira instância. Então, o precedente serve para isso também, para a gente aprimorar a qualidade de investigação na primeira instância, para que a gente não tenha mais nulidade. Mas sempre pode ter nulidade? Pode, porque ninguém controla nada. Mas a gente pode, pelo menos, tentar diminuir a possibilidade. E quem está no meio da coisa vai ter... Quem é que está no meio? Os procuradores de justiça, quem está fazendo recurso especial, nós que estamos lá nos recursos especiais, nos habeas corpus, para fazer eventuais extraordinários, nós temos que escolher um bom caso. Porque se nós não escolhermos um bom caso, não vai dar certo. Né? Não vai dar certo e a gente vai conseguir uma jurisprudência contrária. Então, nesse caso... A gente tem algumas decisões interessantes já do Supremo Tribunal Federal em REs, e um dos casos que eu considero importantes é um acórdão do ministro Alexandre de Moraes. Depois eu vou deixar a apresentação, e, inclusive, tem um link aí que eu mandei, que é para todo o material que está, né, o material mesmo, os acordos. Tem um acórdão que eu considero muito importante do ministro Alexandre de Moraes, que é o seguinte: o ministro Sebastião, nessa questão de ele, nos acordos, depois do precedente, que não pode ter busca domiciliar sem que tenha um mandado de busca, salvo se for um flagrante mesmo, e aí quais são as condições justificáveis para a revista pessoal, para a revista domiciliar, o ministro Sebastião ele começou a colocar nos acórdons dele que precisaria ter uma investigação prévia, que a PM deveria fazer uma investigação prévia. E essa investigação prévia que cai no recurso extraordinário que o ministro Alexandre de Moraes julga procedente. Por que ele faz isso? Porque essa condição prévia não está prevista na legislação. Né? Ela não está na legislação porque ela não está na Constituição, não está na lei, e não é isso que se fala do flagrante. Então, essa foi uma tese que foi acolhida, mas que isso não está em todos os acórdons. E por isso que esse recurso, inclusive esse acórdão do Supremo, ele não tem repercussão geral. Então, eles vão decidindo caso a caso. E a gente tem que saber usar o precedente no caso correto. O que não é fácil, porque os casos são múltiplos e com muitas diferenças. Nessa matéria, a gente já ganhou uns 3 ou 4 recursos extraordinários, ao menos 2 com a Alexandre de Moraes e um com a ministra Carmen Lúcia. Né? Então,
Essa é a questão da busca. Agora, eu acho que a gente realmente precisa, desde a base, fazer bem a distinção. Fazer bem a distinção, o que é flagrante e o que não é, e precisa orientar a polícia militar e a polícia e a guarda civil. Porque a guarda civil é mais difícil ainda, porque o que é que o Supremo... Então, eu trouxe aqui uns precedentes, né, que são precedentes de Minas. Então, eu fiz aqui um que é ilícito e os que são lícitos. Tem precedentes de Minas. Sem fazer julgamento de valor, mas dizendo aqui o que eles consideram. Então, assim, fugiu o réu, deixou a sacolinha, é lícito. Fugiu e não deixou sacolinha, aí vamos ter que discutir, né? Então, local conhecido de tráfico de drogas, é lícito. Diligência, muitas denúncias e trabalho de campana, é lícito. Agora, cumprimento, esse aqui é interessante, cumprimento do mandado de prisão. O sujeito estava com mandado de prisão, só que ele usou o mandado de prisão e foi lá na casa e fez uma defasa inteira. Não é lícito, porque o mandado era de prisão, não era para fazer a vistoria na casa inteira, entendeu? Briga. Foi lá na ocorrência de briga e vai e entra na casa para ver se tem droga. Também não pode. Então, esses casos, assim, são casos complexos, mas o que é que a gente tem que melhorar? A gente tem que melhorar a qualidade da investigação, porque a gente está vivendo um momento aqui, aí aqui a gente tem os precedentes, tá vendo? Esse aqui são os precedentes do Supremo em casos em que a gente conseguiu virar e que a gente subiu com recurso extraordinário por conta do tema 280. Né, que é o tema já julgado. Então, tem essas decisões. Agora, então, aí como eu falei, são 3 blocos de temas. A gente tem o tema da busca domiciliar, da busca pessoal e da busca veicular, né, do veículo. A gente tem um acórdão bom, aí o pessoal começou a falar, ai, meu Deus, vai anular tudo a PRF. Não, porque a PRF, ela está, e aí vale para a PM, que está na estrada estadual, porque ela está lá no serviço e aí ela vai, se o carro está sem placa, se o carro está correndo, se o carro está pesado, no nosso caso tem muito isso, está pesado porque tem muito contrabando dentro. Tudo isso o STJ já disse que é possível. Agora, o que acontece é que às vezes o cara está lá no carro e encontra 2 gramas de maconha, 2 gramas de cocaína, na verdade isso seria uso e acaba... indo pelo tráfico, e isso aí vai acabar sendo anulado. O que é que leva também a essa anulação? Também tem essa subjetividade, que é o seguinte, isso aqui jamais seria tráfico, isso aqui seria uso, não ficou no 28, eu vou anular. Então, tem isso. Agora, eu tive 2 casos de violência policial. 2 casos de violência policial, um em RESP, e outro em habeas corpus. 3 casos. Mas um era em RESP e tal. Violência policial, a defesa desde o início dizendo. Teve tortura, teve violência, teve mesmo. Né? E eu parecer ela, nulidade. Teve tortura, não pode, não sei o quê. Aí o ministro fala assim, essa matéria é súmula 7. Mas eu vou anular porque entrou na casa sem mandado. Ora bolas. A questão é que bateu na pessoa para entrar. Então, tinha que reconhecer que bateu na pessoa e entrar. Mas aí, se reconhecer que bateu, vai dar indenização. Né? Aí é outra questão. Então, eles ficam meio assim. Então, isso também acontece. Essa questão da violência policial, ela também tem que ser aferível desde o início. Porque o que acontece? Quando tem uma violência policial da PM, normalmente, o promotor que está ali, ele pega os autos, aí tem vários caminhos, né? Vai depender. Muitas vezes ele pegou aquilo, aí o processo está na promotoria normal, aí ele pega e faz o quê? Ele extrai e vai para o controle externo. Se é PM, isso aqui vai acabar indo lá para o promotor da Justiça Militar. E tanto aqui quanto em São Paulo, que tem muito, né? Vai para a Justiça Militar especial, né? A própria, porque tem a Justiça Militar. Não está misturado, né? Não está misturado com a Justiça. Então, vai. Aí continua correndo lá. Um dia chega o RESP, aí o cara fala assim, foi torturado, apanhou. Aí você vai lá e descobre que o sujeito está denunciado porque... O mesmo policial, né? O policial, ele matou outra pessoa e está denunciado. Aí, veja bem, onde está a outra investigação? Ficou parado lá no meio. Anula tudo. Vai anular. Entendeu? Então, essa questão da violência policial, ela também tem que ser sustada ali no início. Por quê? Porque pode ser até que tem outra prova que não fique contaminada. Sei lá, né? Pode ser. Então, você já
Agora, não adianta, porque esse tipo de coisa ele vai anular. Ele vai anular porque vão inventar lá, ou porque vai reconhecer que houve tortura, que houve violência policial, ou porque entrou, e aí o policial entrou sem mandado, porque entrou mesmo, sem mandado, sem coisa nenhuma, ou porque fez um perfilhamento racial e já aproveitou e teve violência policial também, então aí ele não reconhece violência policial, mas diz que houve perfilhamento racial. Então, tudo isso pode levar à nulidade. Então, é importante, assim, é claro que a gente, no meio do processo, a gente tem que analisar processo a processo para ver se é o caso. Eu tive um processo agora que dizia o seguinte, olha, os policiais, é um processo até que era federal mesmo, foi roubo da Caixa Econômica. Aí os policiais, não, o policial bateu, não sei o que é policial, vai lá atrás do processo. Não, o policial, nesse caso, tinha sido arquivado, mas em outro caso, os policiais estavam denunciados. Aí eu falei, aí vamos ver, está denunciado nesse caso? Não, é outro caso. Então, nesse caso, ele não está denunciado. Mas havia denúncia. Havia denúncia em outro caso. Então, eram policiais violentos. Então, a gente não... Porque isso pode botar... E, veja, isso era um roubo da Caixa Econômica, entendeu? Então, você pode botar a perder um processo de roubo de banco, que nesse caso era da Caixa, mas roubo de banco que já pode ter tido violência, você pode botar a perder por uma prova ilícita no início. Então, e é por isso que ele disse, então vamos tentar. E, às vezes, em determinadas circunstâncias, você pode ter provas independentes. Né? Nesse caso, por exemplo, havia provas independentes. Mas eu não precisei explorar essa tese, porque eles não tinham sido... Esse caso específico tinha sido apurado e tinha sido arquivado no MP estadual, né, que eram PMs, embora depois tenha tudo para a parte federal. Essa questão da busca pessoal, então, como a gente sabe, ela está parada lá no Supremo, e é um caso de pouquíssima quantidade de droga. Pouquíssima. E é interessante que esse caso, eu me lembro desse caso, foi o seguinte, esse caso estava discutido e no STJ o HC foi denegado. Por que o HC foi denegado? Aí houve uma discussão na sexta turma, eu faço sessão na sexta turma. Houve uma discussão e o ministro Sebastião ficou vencido. E é com essa tese que a Defensoria foi para o Supremo. Esse caso, por exemplo, eles escolheram, porque esse caso realmente... eu me lembro que quando isso foi discutido na sexta turma, eu falei, isso aqui não vai, se passar aqui agora, vai ter problema. Então, e foi o que aconteceu e o que está sendo discutido. Então, realmente, a gente tem que estar atento também a essa escolha que a polícia faz, né, para saber de onde saem essas escolhas. Bom, aí aqui a gente eu queria falar um pouquinho... A Guarda Municipal. A Guarda Municipal, esse presidente da Guarda Municipal, ele é um problema para todo mundo, porque todo mundo hoje tem Guarda Municipal. O Estado de São Paulo, por exemplo, realmente, policiamento, rondas e tal, são feitos pela Guarda Municipal. E isso é interessante, quando vocês leem, aí o que acontece? Havia um precedente, há um processo em trâmite há mais de 10 anos no Supremo, que não tem nada a ver com a parte criminal, que a Câmara Municipal de São Paulo votou uma lei dizendo, olha, são essas e essas e essas atribuições da Guarda Municipal. E aí, dito isso, a Guarda perdeu, e a própria Procuradoria Municipal, dizendo o seguinte, olha, não compete ao município legislar sobre o tema. A Procuradoria do município, da Câmara foi lá e recorreu, e é isso que está lá. De repente, no meio desse processo, começam a entrar os negócios desse recurso extraordinário, que vem de uma ADI. Sim, o MP estadual tinha entrado com a ADI. Então, no recurso extraordinário que vem de uma ADI do TJ, começam a entrar um monte de coisa das associações de guardas municipais para dizer, olha, nós exercemos funções de segurança. Mas aí é julgada a DPF 995, em que o Alexandre Bonais é o relator, e ele usa lá vários dados, porque nos municípios X, Y, Z, os flagrantes estão sendo feitos pela Guarda Municipal, e Guarda Municipal, sim, força de segurança e tal. Só que o STJ usa esses mesmos números na terceira sessão para dizer, olha aqui, veja como está tudo desviado, que a Guarda Municipal não é para isso, é para tomar conta de escola, tomar conta de praça, etc, etc. Só que, então, o que a gente está discutindo hoje, agora, nos pareceres? Tem vários.
é exatamente o que é essa situação de flagrância, entendeu? Porque o que a Guarda Municipal pode fazer flagrante? Pode, mas pode fazer flagrante e o que mais? Então, numa situação de lugares de crack, como é a Cracolândia, em São Paulo, a Guarda Municipal pode fazer o quê? Ela vai lá, ela está guardando o próprio municipal ou não? Ou ela está atuando como PM? A gente perdeu, o MP Paulista perdeu, vai fazer um agravo com Barroso, vai fazer um agravo e tem um outro recurso que já foi admitido. Então, esse flagrante, aí tem um de Goiás também que foi admitido. Então, essa questão do limite, do que pode e não pode fazer, já foi para o Supremo também. Sendo que foi interessante que os REs eles estavam sendo inadmitidos na vice-presidência do STJ. Só que, quando saiu a 995, o MP, eu pedi nos meus, que estavam lá em também, e o MP Paulista também pediu reconsideração. Olha aqui, veja agora a 995. Aí fizemos agravos regimentais e o ministro Og deu para admitir o recurso, diante da superveniência dessa nova realidade. Não temos ainda uma posição, porque o que foi julgado Guarda Municipal faz parte de Força de Segurança Pública. Sim. E o que é que pode fazer? Esse que é o ponto que estamos tentando explorar. Né? Não deu certo ainda. Então, aqui também a gente tem, né, esse tema, os recursos admitidos, o que foi feito. Bom, aqui eu trouxe essa questão que foi falada bastante aqui, né, que são os recursos de Minas, e foi um trabalho importante, que não tem assinatura, porque, na verdade, tinha assinatura eletrônica, mas não era assinatura no laudo, e aí foi firmada essa tese, e foi relativamente tranquilo, eu acho, né, não foi complicado, na terceira sessão, e dizendo que, se tiver outras provas, o laudo não leva necessariamente à nulidade. É muito importante esse trabalho que foi feito aqui, ou seja, escolher bons casos. Eram 3 recursos, outros ficaram sustados nas turmas, mas esse era um caso bom. Então, esse era um caso bom, esse caso subiu. Então, esse trabalho que é feito pelos núcleos de recursos, ele é essencial. Por quê? Porque só o núcleo pode dizer qual é o caso bom e qual não é o caso bom, né? Porque são eles que estão tomando ciência, são vocês que tomam ciência dos recursos, dos acórdãos nos TJs ou nos TRFs, né? Então, dizer qual é esse caso é quem está na base. Por quê? Porque é ele que está vendo todo o conjunto de casos. Né? Então, escolher um bom caso, como a Defensoria faz, só quem está atuando ali no segundo grau. Essa é a súmula, né? Essa é uma súmula importante, eu coloquei aqui a súmula nova, porque, por incrível que pareça, o TJ Paulista continuava fixando regime fechado em pena até 4 anos, sem justificativa alguma. Então, isso é um número de H6 enormes. Aí, todo TJ Paulista, não. Mas como o TJ Paulista tem lá não sei quantas turmas, se metade das turmas fizer isso, já tem um estrago grande, né? Um número de processos bem grande, né? Então, essa súmula ela é importante. Outro que é um outro tema importante também é o reconhecimento facial. Esse do reconhecimento facial, eu acho até que ele já está no esgotamento, né? Ou seja, tudo aquilo que tinha reconhecido de forma errada, e realmente havia muita coisa que o reconhecimento só era na polícia e nada no judiciário. Esse aí ele vai terminar, até porque o CNJ fez uma resolução de como fazer o reconhecimento, algumas polícias também já fizeram para seguir o 226. É importante ter a confirmação no judiciário, mas recentemente eu tive um caso que o ministro Schquet dizia, olha, está tudo certo, teve realmente, de acordo com o artigo 226, mas a vítima não reconheceu muito bem, ficou com dúvidas. Aí ele absolveu. Aí eu falei, aí vamos ver se vai dar certo. Ele é o seguinte, ele está negando o depoimento da vítima, ele está criando um critério e fiz um recurso extraordinário. Não sei se vai dar certo. Né? Mas, então, aí ele reconhece, porque também vai ter isso, não vai por aqui, vai por ali, mas aí é outra questão, porque o que ele fez é que ele desconsiderou, ele não deu peso suficiente ao depoimento da vítima em juízo. Ele fez um juízo de valor lá, dizendo que não seria suficiente, ao que eu recorri. Uma outra questão, como vocês viram, que se torna cada vez mais importante, é porque a gente tem crimes contra a liberdade sexual cada vez em número maior. Então, esses aqui são dados que saíram agora, né, de crimes contra mulheres e meninas, da Fórum Nacional de Segurança Pública,
E eu tenho começando a explorar, nas minhas manifestações, a questão da convencionalidade, ou seja, dizendo que se determinados crimes contra meninas e mulheres não forem punidos, isso ofende a Convenção de Direito das Mulheres, e isso serve também para a dosimetria adequada, para a tipificação adequada. Né? Então, esses são alguns exemplos. Eu ganhei um processo, que aí Alexandre de Moraes, o relator de origem, era o ministro. Aí tem uma questão que eu acho que o Lucas, que meu colega falou aqui de manhã, umas coisas bem importantes que a gente tem que fazer rapidamente é que, quando o RE sai, a gente tem que atuar junto com a assessoria do PGR para a repercussão, para a gente conseguir peticionar pela repercussão geral na presidência antes que chegue ao relator, para ver se a gente consegue repercussão. Às vezes a gente não consegue repercussão, mas a gente consegue ganhar o caso, como foi esse. Esse caso era um caso de exploração sexual do artigo 217 da ECA, e o STJ disse que um caso foi condenado em primeiro grau, absolvido em segundo, TJ Paraná. E aí o recurso era no sentido de dizer que não importam casos, era uma exploração sexual, estava comprovada, e o STJ absolveu. E aí esse caso foi para o Supremo, e o acórdão do Alexandre de Moraes, que vocês vejam que é num ARE, né, porque no primeiro momento a gente perdeu, é num ARE. O Alexandre de Moraes ele veio com toda a fundamentação da convenção. Então, eu acho esse precedente bem importante na questão de exploração sexual de meninas. Então, a gente também a gente tem citado bastante isso. Tem essa questão de violência de gênero é um tema muito importante, os ministros estão considerando isso, inclusive, eles já mencionam nas falas, na forma de votação, nos votos, o julgamento sob perspectiva de gênero. Há 2 semanas atrás, na última sessão que eu participei da 6ª turma, tinha um caso muito importante do Rio de Janeiro, que, inclusive, subiu com recurso só da assistente de acusação. A ministra Laurita tinha deixado voto pelo provimento do recurso, foi 3-2. E o ministro Schietti, na fundamentação dele, ele falou sobre a questão do julgamento sob perspectiva de gênero. Foi muito interessante esse julgamento, e essa sessão foi com voto vista do ministro Saldanha, que ficou vencido. Então, foi 3-2. Foi um julgamento bem apertado, mas foi bem interessante mesmo. Foi bem interessante. Então, essa questão de tratar da perspectiva de gênero desde o início é importante. Outras questões que estão relacionadas aqui à Lei Maria da Penha, que eu acho importante, é esse precedente que foi criado. Esse precedente é importante. Foi criado num recurso especial do MP de São Paulo, porque lá pelas tantas, não sei qual Câmara Criminal que disse que a Lei Maria da Penha não aplicaria à mulher trans. E foi feito um recurso especial pelo MP de São Paulo, e foi julgado na 6ª turma. Então, e esse acordo é muito bom. O parecer foi na minha colega a Mônica Nicida, que também é excelente, porque aí a gente pegou tudo, foi um trabalho também, a gente pegou tudo que tinha já sobre a questão de mulheres trans, e, inclusive, na cota de gênero para a eleição, as mulheres trans concorrem na cota de gênero. A gente pegou todos os TJs, já tinham também falado que aplicavam, e não sei porquê. E aí esse precedente, até por isso que a matéria não chegava no STJ, né? Porque se tiver, e aí chegou, e foi esse acordo é muito bom, eu aconselho assim a leitura. Então, eu fiz aqui tabelas de insignificância, de aplicabilidade e de inaplicabilidade, que são posições minhas nessa questão da insignificância. Essa questão da insignificância no furto, ela tem que ser melhor equacionada na primeira instância, com acordos de não persecução penal, inclusive adotando a jurisprudência que pode não haver reiteração, que a reiteração, aliás, pode ser desprezada, porque se você não desprezar a reiteração, da mesma forma como você despreza a reiteração para insignificância, você tem que desprezar para o acordo de não persecução penal, para não julgar uma jurisprudência ruim e a gente ficar naquilo que interessa. Por exemplo, furto de cabos de fios elétricos. Isso não se aplica porque você tem um dano aí enorme ao transporte público, aos hospitais, a tudo. Né? Pessoas que estão usando aparelhos e podem estar em casa e ficarem sem energia elétrica por conta de uma situação dessa. Então, eu acho também que a gente precisa melhorar essa atuação em primeiro grau. Tem alguns temas de execução penal que
são importantes. E a última parte que eu trago aqui, para falar de como é importante uma atuação integrada e a gente se conhecendo, foi um exemplo aqui de Minas, que é a reclamação, no caso do homicídio aqui, mega importante, né, que é o Pavanese, né, homicídio muito importante do médico, e que o MP de Minas entra com uma reclamação no Superior Tribunal de Justiça e consegue, dizendo que a súmula 10 estava sendo do Supremo, e que diz que inconstitucionalidade só pode ser declarada por órgão colegiado, estava sendo desprezada na hora que não se dava a execução dos crimes no júri, com pena de mais de 15 anos, prevista na 13964. O Lewandowski, um pouquinho antes de se aposentar, concede essa reclamação. Né, quando eu vi essa reclamação, falei com o Leonardo, gente, me manda aí, me manda essa. Falei, eu tenho um caso igualzinho, que é da chacina de Unai, né? Aí eu falei, gente, me manda aí, pelo amor de Deus, esse negócio aí. Aí eu provoquei o procurador-geral e falei, olha, vamos fazer a reclamação, porque a chacina de Unai é isso, 20 anos a gente atrás dessas pessoas. E aí eu fiz eu tinha pedido na STJ, não tinha sido dado, né, nos recursos especiais, 20 anos do crime. E aí eu fiz e o Alexandre de Moraes deferiu, julgou procedente a reclamação, e aí nós conseguimos, e aí com os meus colegas aqui, quem não está preso está foragido. E a última foi essa aqui do tema 999-990, que é a do COAF. Também foi uma atuação, foi um RHC, sonegação fiscal, MP do Pará. Nós perdemos o RHC por conta de uma tese que o Ministério Público não podia requisitar RIF, e nem a polícia, só podia receber. Aí, numa articulação nossa com o MP de São Paulo, também com o MP do Pará, o MP do Pará fez a reclamação, o MP do São Paulo pediu para entrar com a amicus curiae, nós fizemos o parecer no Supremo, o pessoal fizemos recurso extraordinário no STJ, do meu colega Luciano Mares Maia e da Cláudia, e o ministro, vamos lá falar com o ministro Zanin, com as assessorias, com todo mundo, falamos, todo mundo, com a COAF foi, e o ministro Zanin julgou a reclamação procedente nesse caso, que eu considero um dos casos mais importantes para a gente, porque sem RIF fica difícil investigar a lavagem de dinheiro de qualquer coisa. Então, eu coloquei, por fim, porque eu acho que a questão das reclamações foi um trabalho integrado de passagem de informação de um Ministério Público para outro. Bom, pessoal, então é isso. Obrigada aí, espero que vocês tenham gostado. Gostaria de verbalizar, em nome de todos os colegas, o agradecimento da presença da doutora Luísa Cristina. Acho que foi muito elucidativa a sua explanação, esse conteúdo da experiência, das angústias, né? Eu percebi que é um público que, em boa parte, atua na área criminal. Já tive essa oportunidade e milito agora na área civil, mas me solidarizo com as angústias de quem ainda persiste na atuação criminal, que é realmente o carro-chefe ministerial. Então, agradeço novamente a doutora Luísa e continuemos. Um abraço a todos.